Olá, meus queridos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treverde e hoje nós vamos falar sobre astronomia, certo? Então, acompanhe aqui comigo, meus queridos. Bem, então nosso objetivo, ter uma breve introdução ao que é astronomia, certo? Então, vamos lá. Então, astronomia. Desde as culturas pré-históricas existem registrados vários artefatos astronômicos. O estudo dos céus se inicia muito antes da formalização da astronomia como ciência, certo? Então aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos desses instrumentos astronômicos aí de épocas mais antigas. Então, por exemplo, aqui nós temos a formação de Stonehenge, certo? Que são círculos concêntricos de aproximadamente 5 metros de altura cada pedra, e cada pedra pesa aproximadamente 5 toneladas, certo? Isso se encontra na Inglaterra, e muito interessante que era possível, se entende-se de que ela poderia ser, por exemplo, um grande calendário, mostrando a época do solstício de verão lá, que daí seria relacionado com a questão de plantios e assim por diante, certo? Um outro exemplo que nós temos aqui são a linha de Nazca, que são os chamados geoglifos. O que são geoglifos? São grandes linhas, grandes figuras feitas no chão. No caso, isso aqui é feito no deserto de Jeshura, no sul do Peru. E aqui também nós temos o teto astronômico da tumba de Semenmult, certo? Esse teto aqui, por exemplo, ele mostra uma coisa interessante. Ele é um mapa galáctico, composto por 2 hemisférios. No caso, o hemisfério norte, que mostra os ciclos lunares da época dos egípcios, e constelações conhecidas. E o hemisfério sul, ele representa estrelas e planetas que eram visíveis ao olho nu. Certo? Então, se você for analisar aqui, nós estamos falando sobre épocas muito antigas, certo? Praticamente da origem, da questão da escrita e tudo mais do ser humano. Então você percebe-se que essas civilizações elas já tinham um certo interesse na astronomia, no céu, certo? Então é uma coisa interessante a gente filosofar e pensar um pouquinho aqui, certo? Então podemos considerar a astronomia como uma das mais antigas ciências estudadas pela humanidade, certo? Então aqui, por exemplo, nós temos um outro, que seria o mapa astronômico chinês, e aqui cartas estelares da Babilônia, certo? Então aqui já existe mais provas sobre isso, E qual era o principal interesse que se tinha em cima disto? Muitas vezes para determinar a questão de colheita e plantio. Então, saber a época das chuvas, a época da seca, a época que é melhor para plantar e tudo mais, é algo muito importante para o ser humano, Nós que somos aqui, por exemplo, do Paraná aqui, nós somos grandes produtores de soja e milho, grãos de modo geral, você pode perceber que o clima é um fator determinante. Então, cada vez mais, inclusive a própria agricultura, ela se especializa nessa questão de plantio e poder prever melhor as questões climáticas para você poder ter sempre o melhor rendimento de insumos aí e, consequentemente, melhor produção também, certo? Então, algo muito antigo, já batido há bastante tempo aí pelo ser humano. Bem, agora eu vou falar para vocês aqui, nessa parte da astronomia, algumas contribuições de algumas pessoas, certo? Então aqui eu vou apontar basicamente alguns pontos interessantes aqui, certo? Então a primeira deles aqui é o famoso Tales de Mileto, A primeira pessoa a definir o eclipse total com exatidão. Nós temos Cláudio Ptolomeu, que definiu o sistema geocêntrico, estudado lá basicamente na questão da geografia, assim por diante. Nós temos o Nicolau Copérnico, definiu o sistema heliocêntrico, certo? Giordano Bruno, teoria do infinito, afirmava que outras estrelas eram como o Sol e ao redor delas, poderiam haver planetas, certo? Que habitavam esses sols aí, beleza? Então isso já foi inclusive um problema sério, Teve alguns questionamentos aí sobre essa questão aí do Giordano Bruno. E aqui nós temos o Tycho Brahe, que conseguiu definir com alguns padrões para o sistema solar, porém não conseguia compreender a órbita de Marte. Embora não tenha tido sucesso em tentar compreender as órbitas
marcianas, seus dados coletados foram super importantes para serem, para quem veio depois. A Terra ainda era considerada como o centro do universo. Então aqui, por exemplo, os dados astronômicos de Tycho Brahe, eles tinham uma precisão absurda para a época, né? Só que o Tycho Brahe, ele defendia o sistema geocêntrico, certo? Que é aquele sistema em que a Terra estaria, entre aspas, no centro, né? E o restante dos astros estariam, no caso, o sistema solar estaria girando em torno da Terra. Ele queria provar por A mais B, mas foi percebido, né, que na realidade não era bem isso. E os dados astronômicos aí tem o Johannes Kepler, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, ele fala justamente sobre isso, né? E ele mostrou com exatidão, com precisão, com matemática, certo? De que o sistema heliocêntrico era o que definia melhor o sistema solar, ok? Temos aqui o nosso William Herschel, né? Em 1781, mais precisamente em 13 de março, durante a sua procura por estrelas duplas, Herschel percebeu que existia a existência de um corpo estelar que inicialmente tomou por um planeta ou uma estrela. Após maiores observações, chegou à conclusão que devia tratar de um planeta com órbita mais distante que a de Saturno, que posteriormente foi chamado de Urano. Foi a primeira vez que um planeta foi descoberto utilizando instrumentos ópticos, certo? Veja que loucura aqui, né? Você observar utilizando instrumentos ópticos, no caso telescópios, assim por diante, certo? Então, foi analisada a questão de órbita e ver essa questão do Urano. Bem, sobre essa parte aqui eu quero fazer com vocês uma atividade. Eu quero que vocês acompanhem isso aqui comigo. Pelo que vimos até agora, podemos concluir que a astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes fora da atmosfera da Terra. Ela também tenta esclarecer como ocorreu a formação e desenvolvimento do universo. Que tipo de fenômenos observáveis a olho nu e que ocorrem fora da nossa atmosfera você consegue visualizar ao olhar para o céu? Eu vou ler de novo essa pergunta aqui. Que tipo de fenômenos observáveis a olho nu e que ocorrem fora da nossa atmosfera você consegue visualizar ao olhar para o céu? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus pimpolhos, conseguiram fazer esse exercício? Conseguiram citar fenômenos que são observáveis a olho nu? Dados, fenômenos astronômicos? E aí, conseguiram? Com certeza sim, né? Pelo menos um ou outro conseguiram citar. Eu vou passar para vocês aqui possíveis respostas, né? Lembrando que as respostas que eu dou aqui não são absolutas, né? Então é uma forma de você guiar, né, a sua resposta para a gente achar um meio termo sobre isso. Muitas vezes eu utilizo termos aqui que não são os termos que muitas vezes você utilizou na sua resposta aí, mas não significa que aquilo que você fez esteja errado, certo? Então, vamos lá, acompanhe comigo aqui. Ao olhar para o céu, entre os fenômenos que ocorrem fora da nossa atmosfera, podemos notar a mudança de posição das estrelas ao decorrer do ano, posição do Sol durante que se altera durante o dia, eclipse do Sol, da Lua, fases da Lua, passagem de cometas, entre muitos outros, né? Eu gosto, por exemplo, de observar bastante a posição do Sol. Eu venho, por exemplo, de Paranaguá e eu percebo bastante isto, né? Nós temos a questão do inverno, por exemplo, o Sol ele fica em uma posição um pouco diferente daquela que está na minha casa hoje, por exemplo, que estamos gravando no verão, certo? Também é muito legal ver a Lua, né? A galera de Paranaguá sabe muito sobre isso, aquela lua gigante que nasce ali no Rio Tiberê, que é linda, né? Aquela lua amarela gigantesca. Então são dados que você vê de certeza, né? A questão dos planetas, né? O alinhamento deles é muito bonito de ver. Inclusive, nós temos softwares que são utilizados, que a gente pode utilizar para isso, né? Softwares aplicativos celular que são muito fáceis da gente trabalhar aqui, que pode facilitar a sua vida aí e poder entender quais são constelações, onde estão os planetas e assim por diante. Certo? Então, vamos lá. Bem, quando a gente fala em astronomia, não podemos de falar sobre eles, né? Os famosos eclipses, certo? Não podemos deixar, né? Então, acompanhe comigo aqui a tela. Então, nesse caso, eu vou fazer o eclipse lunar, que inclusive muitas vezes é o que mais as pessoas veem. É um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral, sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio entre os outros dois corpos. Então, observe essa imagem aqui que nós temos, né? Então, você tem o Sol, a Terra e a Lua. Então, a Lua, né, no caso, ela fica atrás da sombra da Terra, certo? E aqui a gente pode perceber que é formado duas partes, né? Então, nós temos aqui muitas vezes a penumbra, certo? Que é essa parte do cone mais externo formada por essa sombra, enquanto que nós temos a ubra, que seria essa parte mais escura aqui. Bem, eu tenho para vocês aqui um GIF que mostra como é que funciona, né? Então veja que doido, né? Então veja como é que a sombra da Terra ela é projetada sobre a Lua, né? Então é um fenômeno bastante bonito, né? Bastante exótico. Inclusive o pessoal gosta de muitas vezes analisar a questão de atmosfera e assim por diante, certo? Mas é um espetáculo bastante bonito que nós devemos sempre observar. Aliás, né? É muito importante te lembrar de que ciência ela é feita de observação. Ela é feita da curiosidade do ser humano. Então é muito importante que nós conseguimos observar as pequenas coisas, né? Não precisamos ter ciência hoje, ela não se inicia de um grande laboratório, né? Claro, alta ciência sim, né? Mas a ciência, o conhecimento científico, aquilo que nos agrada, né? Aquilo que é inato ao ser humano, que é a curiosidade, ela nasce de pequenas observações. Certo? Então, muitas vezes você pode estar num lugar onde que, muitas vezes você olha assim, aqui não tem nada. Olhar as pequenas coisas. Certo? Isso é muito importante. Bem, além disso, nós temos o chamado eclipse solar, né? É um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a luz numa estreita faixa terrestre. Então aqui nós temos, né, o Sol, a Lua e a Terra. Então percebam que a Lua, nesse caso, ela está no caminho, né, no alinhamento ali, como a gente diz, quase perfeito, entre o Sol e a Terra. Então ela fica praticamente
alinhada ali nessa parte, né? Então ela faz a mesma coisa, a formação do cone, né, e tudo mais. Bem, aqui a gente tem um exemplo de como é que a Terra, no caso a Lua, ela acaba cobrindo o Sol. Então você pode perceber que ela pode, esse eclipse solar ele pode ser total, né, ou parcialmente, né? E da mesma forma como acontece no eclipse lunar. Então, inclusive, a gente tem uma parte da coroa, né, quando ela forma aqui, bonito. Eu me lembro, né, uma vez, eu era pequenininho, 94, bobeava, você não tinha nem nascido, eu não estava nem em projeto de nascimento, mas eu observei um fenômeno desse. Né, lindo, maravilhoso, não entendia muito, mas você observa exatamente a coroa, né, em volta do Sol. É muito bonito de se ver, me lembro até hoje. Eu sei que vai demorar alguns anos ainda para poder enxergar, né, visualizar novamente um fenômeno desse aí, certo? Bem, eu vou passar para vocês aqui uma atividade de verdadeiro e falso para a gente poder ir finalizando esse nosso momento aqui. Com relação aos eclipses, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas, certo? Então, primeira alternativa. Durante o eclipse solar, não se pode olhar diretamente para o Sol, pois isso pode ocasionar problemas de visão. Segunda alternativa. Só existe eclipses lunares parciais. No terceiro item, no eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. E 4. O eclipse solar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram responder essa pergunta?
conseguir analisar essas questões de verdadeiro e falso e principalmente conseguiram justificar por que ela é verdadeira e por que ela é falsa? Esse que é o segredo da coisa. Então, acompanhe comigo aqui. Então, primeira alternativa. Durante o eclipse solar, não se pode olhar diretamente para o Sol, pois isso pode ocasionar problemas de visão. Verdadeiro. Eu me lembro que pedia-se para utilizar filmes, né? No caso, na minha época, 94, né? Não tinha-se nada digital. Filmes, né, que não eram mais adequados, mas principalmente lâminas, né, utilizadas por soldadores. Então aquela máscara de solda que a galera vê, aquele filtro, né, ele era utilizado nessa questão aí. Mas realmente dá esse problema aí por causa justamente da luz, né, que é uma luz bastante tensa. O nosso olho acaba se acostumando, né, dilatando mais a pupila porque é noite, e muitas vezes isso faz com que o nível de radiações que a gente não vê, como por exemplo ultravioleta, acabe danificando, né, a nossa retina. Então existe possivelmente esse caso sim, tá? Segunda questão, só existe eclipses lunares parciais. É falso. Já vou passar uma dica para vocês. Quando vocês forem ver esse tipo de exercício do tipo só, né, somente, fique esperto, né? Então tem que ver, porque a física normalmente ela não é tão taxativa assim, ok? Então essa questão ela é falsa. Existe sim os outros tipos, né, o eclipse total aqui. No eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. Sim, verdadeira, né? Afinal, é a Terra que faz a sombra sobre a Lua, ok? Aquela figurinha, lembre lá que a gente viu a questão dos slides. E o último, o eclipse solar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua, né? Falsa, né? Na verdade, é a Lua que fica no caminho do Sol para a Terra, ok? Tranquilo? De boas? Uma curiosidade falando sobre a questão de eclipses, né? A gente sabe que os eclipses eles são difíceis de a gente ver, mas na verdade eles ocorrem em torno de 7 vezes ao ano, né? Só que nós temos que lembrar que a faixa que nós temos ali ela é muito pequena, né? O eclipse ele ocupa uma região muito pequena do planeta. Nós temos que lembrar que grande parte da superfície do nosso planeta é formado por água. Então, fazer com que, por exemplo, um eclipse ocorra no Paraná, certo? Num dia específico, certo? É muito difícil, né? Então, por isso que existe todo um jogo matemático para a gente poder prever a questão dos eclipses aí, principalmente a questão do solar, ok? Então, o que vimos? Vimos que a astronomia foi uma das primeiras ciências estudadas pela humanidade. Conhecemos algumas contribuições importantes no decorrer da história, que auxiliam no desenvolvimento da astronomia. Um eclipse lunar ocorre quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra. O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Aqui encontram-se as nossas referências que nós utilizamos e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo e nos encontramos em breve. Até mais, tchau, tchau!